do ano litúrgico, nós temos dois grandes ciclos: o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Todos estes dois ciclos são precedidos por um tempo de preparação. No Natal, o Advento; na Páscoa, a Quaresma. Durante este tempo de preparação, nós somos convidados a intensificar a oração, o jejum e a caridade. Para melhor entender esse tripé que alimenta e fundamenta a fé cristã, estaremos meditando aqui no canal sobre a oração, o jejum e a caridade. Acompanhe conosco as nossas meditações. Em resposta a um pedido que chegou aqui nos comentários de um dos vídeos do nosso canal, canal Carlos Magno Ericeira, e esse pedido nos foi dirigido pela Georgina, mais conhecida como Gigi, e ela é da comunidade de São Francisco de Assis, na paróquia São Cristóvão, São Luís, Maranhão. E a Georgina pediu então que gravássemos informações sobre os três pilares que sustentam a fé do cristão: a oração, o jejum e a caridade. Portanto, Georgina, hoje estou gravando aqui este vídeo para responder, e nós iremos conversar sobre o jejum. Depois teremos outros vídeos conversando sobre a oração e a prática da caridade. Eles estão intimamente correlacionados, mas é preciso conversar sobre eles separadamente. Pois bem, o jejum, ele é uma prática dos fiéis da Igreja Católica, mas não só dos fiéis da Igreja Católica. Ele é aconselhável por outras religiões. Aliás, se pratica o jejum por dois motivos: os motivos médicos e os motivos religiosos. Aqui falaremos exclusivamente das indicações que nos é dada na denominação católica. É uma prática de abstinência e como forma de penitência interior. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, nos itens 12 e 10 até o item 14 e 19, fala muito sobre a questão do jejum e define o jejum como prática interior, uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras. Catecismo da Igreja Católica. O católico deve praticar o jejum e o aconselhado é que seja semanalmente. E qual é o dia na semana que é aconselhável se praticar o jejum? É a sexta-feira. Também, fora as sextas-feiras semanais, os dias que realmente devemos ter uma atenção peculiar e praticar o jejum: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo. Por isso, por causa da sexta-feira da paixão, é que vem o aconselhamento para que toda sexta-feira de cada semana se pratique o jejum. E isso está expresso no Codex Iuris Canonis, Código de Direito Canônico, no cano 1251. Então aí algumas indicações de acordo com os documentos da Igreja. Na introdução dos lecionários semanal e dominical, e também na introdução geral do Missal Romano, tem um texto falando sobre o jejum que salva. E esse texto
eu trago aqui para vocês agora. Este dia é a Sexta-feira Santa e a Quarta-feira de Cinza são os únicos em que é pedido a todos os adultos que jejuem. Ou seja, além da a indicação semanal, ela é no caráter opcional. Na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira da Paixão, ele é obrigação do cristão, como diz o texto. Isto é, que renuncie a uma das refeições importantes do dia, em sinal de disponibilidade e solidariedade. Ou seja, o jejum é aconselhado, é aquele em que você vai fazer a abstinência de uma das refeições principais. Quais são elas, as principais? O almoço, a janta, né? São as duas maiores refeições e as principais. Mas você pode fazer um jejum de 24 horas. Isso fica a critério e conforme o seu estado biológico. Tá bom? Disponibilidade à escuta de Deus. No dia de jejum você vai ficar mais disponível à escuta de Deus, demonstrando dar mais valor à sua palavra e ao bem-estar imediato, sinal de conversão do coração. Isto é, que significa o jejum dos cristãos, como o do mestre no início da missão. Um jejum mais sensível neste dia, mas que se prolonga por todo o tempo da quaresma, com outras quaresma e advento também, viu? Como outras iniciativas pessoais sugeridas para estes tempos. O desapego, renúncia às comodidades e satisfações, mesmo que legítimas, para maior liberdade interior. Assim, o jejum ritual, feito com interioridade e não por mero formalismo, se torna sinal da fé e caminho de salvação para todo o nosso ser. Por outro lado, irmãos, sofrendo um pouco de privação, saibamos unir-nos de algum modo aos homens para os quais é habitual a privação de alimento, de meios econômicos, de bens culturais e de possibilidades concretas de desenvolvimento. Então, aqui ele está nos explicando que ao fazermos jejum, a gente também está se unindo com aqueles que fazem jejum não necessariamente por opção, mas porque são submetidos à privação de alimentos e outros bens necessários para a vida humana. O jejum se torna um gesto simbólico, denúncia profeta da injustiça que nasce do egoísmo, solidariedade com os mais pobres. Assim, a preparação para a Páscoa se torna campanha da fraternidade e a ceia do Senhor um gesto de pobreza, contrição, esperança e anúncio. Quem participa seriamente da paixão do Senhor, ainda hoje viva nos pobres da terra, sabe que a volta ao Pai, tanto a sua como a da comunidade, já começou, e que na mortificação da carne pode florescer o espírito da ressurreição e da vida. Essas são informações retiradas das introduções dos lecionários e introdução do Missal Romano da Igreja Católica. Com essas informações, cabe a cada uma fazer aquele exame de consciência e, como o próprio documento disse, fazer jejum, praticar o jejum, não por mero formalismo, mas por
uma consciência profunda de que, ao você se abster de uma alimentação, na hora que você se abstém, se priva de uma regalia, de uma comodidade, você está comungando com a igreja primeiro, praticando algo que nos foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo, e também entrando em solidariedade com aqueles que estão privados ou condicionados por causa da situação social em que vivem. Amados irmãos e irmãs, essas são algumas informações. Aí é bom você buscar nos documentos mais características, mais elementos para entender a prática do jejum. Tem diversos tipos de jejum, mas aqui nós estamos falando aquele que é a abstinência de alimentação. Há outras vertentes, mas essa é a principal, da qual você se abstém ou por um dia inteiro ou por uma das refeições que você vai fazer durante o dia, em prol da reflexão, da oração e da contemplação. E assim convergir para o outro pilar. O jejum também tem que se transformar em gesto concreto, além da própria prática, que é um gesto concreto, mas ele nos impulsiona a uma ação, que aí é o outro pilar da fé do cristão, que nós chamamos de caridade, e veremos em outro vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixe seu comentário, ative o sininho, divulgue, comente, assine nossa plataforma na comunidade privada da Hotmart. E como sempre, eu encerro desejando a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que ela seja abundante em nossas vidas. A frase que eu sempre gosto de encerrar os meus vídeos é: fique na paz e fique com Deus. Amém.